Olá pessoal, estamos aqui em mais um Adoração no Quarto e dando continuidade nesse assunto dos temperamentos. Como tá interessante saber sobre cada um desses 4 temperamentos. E hoje nós vamos falar sobre colérico. E aí, gente, vocês estão se identificando com cada um desses temperamentos? A gente já falou do sanguíneo, do melancólico e hoje do colérico. Inclusive, se você não viu os primeiros vídeos, é importante você ir lá assistir para você ver aonde você se identifica, ou até o seu namorado, ou aquela pessoa que você está pensando em namorar. É legal você saber o temperamento, tá? Porque aí você sabendo mais ou menos o temperamento, você já sabe qual que é o defeitinho da pessoa. Então vamos lá? Vamos. Então, o colérico é um daqueles temperamentos extrovertidos, tá? Então, nós falamos sobre primeiro sanguíneo, que é extrovertido, melancólico, que é introvertido, e agora vamos para o colérico. Então, colérico vem de cólera, ira, revolta e raiva. Então, é um temperamento muito forte. Vou até para a ponta aqui, ó, para falar desse temperamento é complicado. Vamos para os pontos fortes, né? Independentes, otimistas, líderes, voluntariosos, idealistas, práticos, persistentes, eficiente, dedicado, audacioso, produtivo. Uau. Tá? É aquele cara que é uma máquina. Ele tá a mil, ele não para. Sempre com um objetivo para alcançar. Sua vida gira em torno de um propósito. A cabeça está sempre trabalhando. Está sempre dizendo, isso é pra ontem. Sabe aquela pessoa? Eu não tenho tempo para perder, são as palavras do colérico. Fazer as coisas com calma é desculpa de preguiçoso, tá? Isso é conversa É a visão deles. Ele nunca para de questionar as pessoas. Tem certeza disso? Me prove se puder. Eu quero evidências. Eu quero resultados. Você acha que eu não tenho mais o que fazer? Nossa. Ele é assim. Pra mim, isso aí era gente mal educada. Não, isso é gente colérica, gente que rende muito dinheiro para as empresas, viu? Verdade. Colérico acredita no que faz, tem fama de chato e briguento e não tem medo de situações difíceis. Legal. Tá? Inclusive, eu conheço uma pessoa que eu considero colérico. A Cris? Não pensei, tadinha da Cris, gente. A Cris é a produção, tá, gente? Mas, assim, principalmente esse lado positivo, eu queria expressar aqui o nosso primo, Maurício. Ele que é dono, inclusive a gente tem que trazer ele aqui, ele é dono da marca da Minha Cor, que é top. E sempre que eu tô lendo sobre o colérico, eu lembro muito dele. É verdade. Porque sempre que eu vou conversar com ele, algumas ideias que eu tenho, ele fala quais são os seus objetivos, a sua meta, em quanto tempo você quer chegar lá. Tipo, ele começa a fazer umas perguntas e você fica com medo. Porque ele é assim, ele é um cara que ele tá pensando sempre, tipo, visionário mesmo. Ele tá pensando sempre lá na frente. Nossa, é um temperamento maravilhoso. Acho que uma das coisas que eu acho que me impressionou aqui é audacioso. E realmente o Maurício tem essa coisa de não ter medo de investir, de fazer, e hoje ele tá onde tá. Exatamente. Então, realmente é um exemplo para toda a nossa família. Quem conhece um colérico, tem um colérico na família, é ele que faz tudo andar. Tá bom, mas tem seus defeitos. Tem sim seus defeitos, senhor Maurício. Vamos lá. São impacientes, intolerantes, autossuficiente, astucioso, irrita-se facilmente, sarcástico, vaidoso, insensível, vingativo. Meu Deus! Não leva desaforo para casa, competitivo, não aceita perder. Não adianta discutir ou bater boca com ele. Não vai rolar. Porque é a Cris também. Então, porque eu acho que a Cris, ela é brigar, um melancólico com colérico. Não adianta você discutir porque ele não vai te ouvir. A partir do momento que você discordou com ele, ele não tá ouvindo mais nada, tá? Não aceita ser contrariado, tirano, tá? Muitas vezes tirano, muitas vezes agressivo com palavras. Sem Deus no coração, pode chegar a cometer crueldades, até mesmo torturas. Que horror! Isso é o colérico sem Deus, tá? Vida profissional, chefes,
gerentes, generais, ditadores, planejadores, tá? Inclusive tem uma observação super engraçada aqui, que Hitler era colérico. O tempo todo que ela tá falando dos defeitos, eu tô pensando em Hitler, misericórdia. Infelizmente, mas é um cara que, tipo, bombardeou. É verdade. Mas, mano, imagine você ir discutir política com um colérico. Se ele chegar na conclusão do que ele acha que é certo, não vai adiantar discutir, Verdade. tá? Então, assim, é um cara que tem muitas qualidades, muita coisa boa, mas é um cara também que tem que lutar com esses defeitos. Mas você sabe que, por exemplo, se eu identifico, né, alguém que é colérico, por exemplo, no ambiente de trabalho, eu já vou evitar certos assuntos com essa pessoa, né? Tipo, dependendo de que lado a conversa vai, não vou entrar porque eu sei que ele pode se exaltar. Então a ideia é isso. Só que quem que tá falando isso? Quem que tá falando isso é um fleumático meio sanguíneo. Agora, e o melancólico? Que também é um cara que tem uma personalidade forte. Você entendeu? Então, é complicado. Vamos dizer, tipo assim, numa empresa, se você chega para um sanguíneo e fala para ele, olha, você tem essa meta para alcançar? Meu, o sanguíneo, ele vai se desesperar, talvez ele não consiga nem fazer nada, ele vai ficar agitadão e não vai chegar em lugar nenhum. Se você falar isso com o melancólico, ele vai pegar e vai ficar mal, vai falar, meu, me tratou mal, não aguento mais ficar nessa empresa, vai pedir as contas. Se você faz isso com um colérico, ele vai querer provar pra você que ele é o melhor. Que ele é capaz. Que ele é capaz. Entendeu? Então, isso é muito legal. E aí, o fleumático a gente vai deixar pra semana que vem, tá? Que vai ser o último vídeo, que é um temperamento que eu amo muito. Mas quem é o personagem bíblico do colérico? Do colérico, Paulo. Uau! Nossa, olha! Tá? E eu acho muito legal, porque Paulo, se você olhar o início, quando ele era Saulo ainda, né? Cara, era total isso. Ele era exatamente esses defeitos. Verdade. Ele pegava os cristãos, acabava, não. Ele tinha uma meta, ele ia atrás, ele era determinado ao ponto de Deus falar: Paulo, Paulo, por que me persegues? Forte. Entende? Só que quando Deus entra, quando ele aceita Jesus, ele foi o que mais escreveu livros. Ele foi o cara que bombardeou. É Paulo, gente. E o legal é que quando ele morre, ele tá totalmente diferente desses defeitos. Quando Paulo morre, você vai ver, se você quiser saber mais do fim de Paulo, é 2 Timóteo, né? Você vê que em 2 Timóteo, ele tá humilde. Ele tá humilde. Você vê ele falando com Timóteo, ele fala, olha, vem me visitar, eu não quero ficar sozinho. Mas, por exemplo, o título desse livro, que é Temperamentos Transformados por Espírito, ele não vai deixar de ter aquele temperamento. Sim. A questão é a transformação que ele vai viver dentro do que ele realmente é. Sim. Que foi o que Paulo viveu. Exatamente. Então Paulo mostra o quanto Deus tem poder de transformar aquilo que não é bom em nós. Porque a nossa essência é uma essência adâmica. E é uma essência de bom, pecado. E aquilo que é bom do colérico se transformou em tudo que o Paulo fez por nós, cara. Eu, por exemplo, todas as chances que eu tenho de pregar, normalmente eu tô falando de Paulo. Não, até hoje, Paulo, ele é ele serve, por exemplo, nós que somos líderes de adolescentes, para falar sobre identidade, sobre perseverança, sobre disciplina. Paulo, ele é o exemplo. Ele é um exemplo. Depois de Jesus, né, o evangelho, tudo que Paulo ensinou foi algo muito forte, que marca a igreja até hoje, né? E aí que, por exemplo, a gente vai colocar aí o teste, né, que é importante para você saber, e é importante você ser sincero no teste para você saber, porque quando você vai colocar lá no teste, vai ter uma pergunta tipo, você é vingativo? Você tem vergonha de falar, nossa, sou, né? Mas coloca a real, porque se sair que você é um colérico, você tem grande chance de dar bem em tudo que você for fazer. Você só precisa melhorar aqui algumas coisas. Por exemplo, ser casado com um colérico, dependendo de que temperamento você for, vai ser difícil. Por quê? Porque você vai ter que ceder muito. Então, se você, por exemplo, hoje é casado com um colérico, saiba, você tem que ter jogo de cintura, né? Até um exemplo que eu vi no YouTube que foi muito legal, que é, por exemplo, a esposa. Ela pode ser uma melancólica, uma fleumática, casada com um colérico. Aí ela quer contar o dia dela pro colérico. Complicado. Porque se ela for muito detalhista, aí depois eu fui, aí eu fechei a porta, aí eu não sei o quê. O colérico não aguenta.
Ele não vai, e ele pode te dar uma patada, não é porque ele é ruim, mas é porque ele não aguenta ouvir os detalhes, ele quer saber aonde você vai chegar com aquela história. Você entendeu? Então, esse estudo é maravilhoso. Se você puder, compre mesmo o livro, estuda, porque você entendendo isso, você vai entender muita coisa. Tá bom? Legal, galera. Chegamos ao fim desse temperamento maravilhoso. E eu quero mandar um abraço para todos os coléricos, dizer que eu amo vocês, gente. Eu também. De coração. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no nosso canal. Por favor, dá uma curtida aí. Comenta se você conhece alguém colérico. Ou se você for, fala pra gente aí. Fica com Deus. Até semana que vem.